repositório? Não, acho que o repositório é aquilo. Cria o repositório para você. Tchelle, depois dá para exportar a gravação? Tipo AVI? Sim, ele vem em formato MP4. Ah, legal. Depois a gente bota no YouTube que o Nilson sempre coloca as coisas. Assim. Ah, legal. Só tem que dar uma cortada aí agora nesse início, né? Ou Não, quer que eu não tem pare problema, aqui? não tem problema, não. Depois o Beleza. Portal edita, ele é profissional. Depois a gente edita, YouTube. só cortar. Beleza. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, né? Acho que a gente vai precisar fazer alguma coisa prática agora? Não, né, Gabriel? Vai ter a gravação, acho que a gente consegue fazer depois, né? A prática dá para fazer depois. Eu ia só, em algum momento, pedir para vocês clonarem, para a gente ver se estava funcionando, mas a gente pode fazer só no seu ou fazer em algum outro momento. Tá, eu clono aqui qualquer coisa. Tá, beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então, pessoal. Tá. Inicialmente, talvez eu nem precise da tela, mas... começar só falando um pouquinho de como está estruturado a Shonid hoje em dia. Então, beleza. Então, pessoal, a Shonid, né, hoje em dia, a ideia em si, a interface dela, provavelmente vocês já sabem isso, mas a interface dela em si, ela está em Vue, né? E o back-end dela está em Java. Só que tem algumas questões envolvidas nisso. Porque é o seguinte, normalmente, o Vue, ele, quando a gente usa o Vue, quando a gente usa o framework front-end assim, a gente sobe um servidor só para interface, só para esse front-end, e a gente fica consumindo a API que a gente quer mostrar, as informações que a gente quer mostrar, né, na interface, em um outro servidor que fica separado só para API. Só que tem uma coisa específica na Shonid, né? Porque, como vocês sabem, ela precisa rodar no carrinho e tal, em ambientes mais limitados, por assim dizer, e talvez ficasse meio inviável da gente estar levantando dois servidores. Então, o que acontece? Vocês vão ver que até a separação de pastas aqui, a arquitetura, entre aspas, aqui do projeto, vai acabar refletindo nisso. Mas o que esse bagulho aqui está selecionado? Tá? Como é que está separado a Shonid hoje em dia? Primeiramente, podem ignorar esse sysconfig que está aqui, porque eu ainda não tive tempo de mudar. Antes, a plataforma, a interface era sysconfig, que era a desconfiguração do sistema. Mas o que está acontecendo hoje em dia? O Vue, né, quando ele compila, por assim dizer, para todo efeito, ele sempre gera arquivos HTML, CSS e JavaScript, porque é como a web interpreta. A web não vai interpretar nada diferente disso. É só HTML, CSS e JavaScript. Assim como assim, todos os frameworks, eles acabam que no final das contas eles compilam para um código assim. Então o Vue não é diferente. Então, o que está acontecendo? Por conta da característica da gente não poder, por exemplo, subir dois servidores, um para o front e um para o back-end, a gente só tem uma aplicação que, por exemplo, tanto roda no LabReads lá, quanto roda no carrinho, que é um servidor, é uma aplicação Java, né, Java Servlet, que disponibiliza os conteúdos estáticos que o Vue está gerando para a gente. Então, o que acontece? Aqui, dentro da pasta, dentro aqui da estrutura do projeto, se vocês quiserem... Eles têm acesso ao repositório, Pantagem? Ou não? Eu acho que ainda não. Acho que ninguém tem o acesso. Por enquanto é só eu e você. Ainda não, a gente tem que liberar isso. Depois eu tenho que pegar do GitHub de todo mundo e colocar lá. Mas isso é fácil. Beleza. Mas como é que está separado mais ou menos? A gente está aqui na pasta principal, na pasta raiz do projeto, e a gente tem duas pastas aqui. Uma que é Source e outra que é UI. A UI é separada exclusivamente por código Vue. Então, tudo que tiver dentro de UI, Node Modules, Public, Source também aqui, uma pasta com o mesmo nome, vai ser só referente a Vue, só referente à interface. Não tem nada de outro código aqui. E a gente tem a página de Source, a pasta de Source que está aqui fora, que nela só vai ter coisa referente a Java, só vai ter coisa referente a aplicação em si, né, que a gente vai estar levantando, Java Servlets e etc. Aí como é que está acontecendo o fluxo para gerar, por exemplo, um empacotado da Shonid?
quando a gente executa o comando aqui do Maven, vocês estão vendo minha tela? Porque aqui parou de compartilhar. Tá mexendo aqui normal para mim, eu tô vendo. Você tá Também está aparecendo para mim. Eu ia até perguntar, Gabriel, você tem como, não sei se você está no VS Code, né? Você tem como aumentar um pouquinho a fonte do VS Code? Eu também tô achando pequeno esse pessoal que não enxerga. O pessoal ceguinha, né? Pior que eu tô no IntelliJ, inclusive. Vocês devem todos usar o VS Code, né? Eu uso o VS Code. Não sei o Rabone, né? Mas eu acho que todo mundo tá usando o VS Code. Cara, mas é bom que a gente vê um outro ambiente também, né? Uhum. LJ e VS Code. Cara, pior que eu não sei se... Acho que aqui vai... Melhorou? Deixa eu ver. Pô, melhorou? Dá pra ver melhor as coisas agora? Já, tá bem melhor. Pra mim ficou ok. Show. Então aqui a gente tem aquela configuração das duas partes aqui. A source, que só tem as coisas Java, Servlet, e o Y, que só tem as coisas Vue. Beleza. Aí o que está acontecendo aqui? Quando a gente vai gerar um empacotado da Shonid hoje em dia, é até, de certa forma, um esquema diferenciado que a gente está fazendo aqui. Mas quando a gente gera, a gente está compilando via Maven, né, o projeto, a gente está executando via Maven o projeto. E nas especificações aqui do POM do projeto, configuração de dependência, configuração de build do projeto, a gente está compilando o Vue. Então, como é que é o processo que acontece mais ou menos? A gente primeiro... Cadê? Aqui, ó, essa é o trecho do código. Não precisa nem se ligar tanto em código, mas pegar a ideia. Primeiro, ele está compilando o Vue para uma pasta específica que fica dentro aqui. Agora eu não lembro se fica... para uma pasta específica que na verdade é essa pasta resources aqui. Então, se vocês perceberem, tudo que estava aqui dentro, não vai dar para perceber muito bem, porque isso aqui ainda é tudo código Vue. Mas aqui, ó, se vocês virem na pasta aqui de visualizadora, aqui a gente tem as páginas da ideia em si, domínio, home, login, elas vão tudo vir, elas e seus respectivos componentes, né, vão tudo virar página HTML, e aqui, ó, CSS e JavaScript, que nem eu tinha falado antes. Aqui as imagens, tudo relativo ao projeto. A interface ela vai estar indo para essa página de resources aqui. Depois do projeto do Maven ele compilar o nosso código no Vue, ele vai fazer o processo de compilação para gerar o arquivo .war, que é justamente o arquivo que a gente pega, né, que é o arquivo que representa a aplicação em si, Java. Ele vai pegar esse arquivo, ele vai pegar tudo que está dentro dessa parte de resources aqui, que é relativo ao conteúdo estático que a nossa aplicação Java vai disponibilizar, e vai compilar tudo para dentro de um .war, que é justamente o arquivo que a gente coloca dentro do Tomcat. Quando a gente está subindo para o carrinho, ou quando a gente até está subindo lá para o servidor em específico. Então, é basicamente esse fluxo. Compila o Vue, coloca dentro de uma pasta específica, depois a gente está compilando o projeto da aplicação toda em si. E é por isso que está acontecendo aquilo que eu tinha comentado com vocês. O Java é só uma aplicação. Então, aqui está rodando uma aplicação Java Servlets, que está disponibilizando os conteúdos estáticos, que é justamente o código que o Vue gerou, as páginas que o Vue gerou. Só que, por mais que ainda sejam esses conteúdos estáticos que está sendo gerado está sendo disponibilizado, né, por uma aplicação Java, ele ainda tem a reatividade do framework. Por causa que ele gerou os códigos JavaScript específicos lá para ter a reatividade e etc. Mas essa mais ou menos é o fluxo de compilação aqui do projeto, de empacotamento do projeto. Ficou alguma dúvida nisso? Deu para entender assim por cima? Deixa eu só dar uma geral aqui, só para ver se é isso mesmo. São dois projetos separados, o front e o back, e a gente precisa compilar primeiro o front, para que gere os estáticos, para depois a gente fazer qualquer modificação no back. Sim, exatamente.
Se É você isso, dá né? se você dá o comando aqui do Maven para empacotar, deixa eu fazer aqui, desculpa. Ele já vai fazer isso aí tudo que eu falei. Então ele vai gerar as paradas aqui em resources. Vendo aqui no package. Ele já vai gerar as coisas aqui em resources atualizadas. Aqui, ó, se você ver, ele vai compilar já o view pra gente, porque o Maven ele tá chamando nessas linhas de comando para execução da compilação aqui do view. Ele vai fazer os processinhos deles aqui. Então, acho que ele está compilando o view. Então. Acho que se você está entrando nessa página, então, excluiu o que estava antes. Geramos os conteúdos estáticos. Gerou os conteúdos estáticos. Beleza, buildou. Tudo aqui perfeitamente. Aí dentro de target, a gente tem justamente empacotado o final, que é esse arquivozinho .ar. Se a gente entrar no arquivo .ar aqui, já que ele é um comprimido, né, um arquivo comprimido, aqui, ó, a gente tem todo o conteúdo estático do view, que o view gerou para a gente, e dentro de webinf, que é onde a gente coloca de fato, né, a aplicação do back-end, aqui, ó, a gente vai ter as classes do Java. Eu acho que não está aparecendo a parte de dentro aí do War. Se tu abrir o War, aí acho que a gente só está vendo o IntelliJ. Eu acho que eu estava compartilhando só o IntelliJ. Vê se vocês estão vendo agora. Agora tá. Agora... beleza, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo o ar. Vocês abrirem o ar. Viu só? Tô prestando atenção, pô. Olha, que isso. A gente até importante agora. Mas aqui, ó, se a gente abrir aqui agora, a gente tem todo o conteúdo estático da aplicação Vue. E dentro de webinf, que é justamente onde ficam as classes, e a aplicação do back-end em si, que a gente vai ter as classes que a gente tem do Java, PI, domínio, etc. Todas as que estão aqui dentro do pacote. E a gente vai ter as dependências. Que é dentro de lib. É tudo que a gente precisa. E esse pontuar é só o que o Tomcat precisa para poder executar a aplicação. Então, tipo, aqui já está empacotado. Aí nisso, para o fluxo de desenvolvimento, eu faço de uma forma que provavelmente talvez seja até mais fácil para vocês. Porque o que eu faço? Primeiramente... Só uma dúvida, Gabriel. Pode falar. Uma vez que eu girei o OR, eu tenho que abrir o arquivo, pegar os fontes e jogar lá no meu projeto? O seu projeto... Pegar os estáticos, pegar os HTML e jogar lá, ou ele é automático? É automático. Automático. Não, tá, beleza. Então, quando eu empacotei aqui, quando eu executei aquele clean package do Maven, ele já executou o view aqui para mim. Aí já fez tudo sozinho. Aí o Shonit já está empacotado. Beleza. Aí para o fluxo de desenvolvimento é uma parada um pouco diferente. Por quê? Primeiramente, tem uma questão que a Shonit ela roda em Linux. Né? E o meu computador é em Windows. A princípio, por exemplo, se eu tivesse com um computador rodando aqui de desenvolvimento no computador local rodando em Linux, eu poderia executar só a aplicação e meio que eu teria uma Shonid instalada na minha máquina. Não instalada, mas rodando na minha máquina, com tanto que eu tivesse o Shonos instalado aqui, aqueles PQG lá que você estava instalando ontem. Só que como é o Windows aqui, e a Shonid ela só está contando que está sendo executado em ambiente Linux, eu não consigo fazer isso. Então, o meu fluxo de desenvolvimento é fazer o quê? Se eu precisar mexer em alguma coisa no back-end, se eu precisar mexer em alguma controladora, criar alguma nova funcionalidade, eu preciso fazer essa funcionalidade, fazer a edição no meu código, compilar aqui o negócio todo, que nem eu mostrei para vocês agora. Ele vai gerar esse pontuário aqui para mim. E aí, o Nilson, ele... Acho que todo mundo conhece o Nilson, né? Conhece. O Nilson, ele disponibilizou lá uma máquina virtual para mim que tem o Shonos instalado.
entendeu? E também tem a Xonid instalada. Então, o que eu faço? Eu jogo esse ponto .ar lá para essa máquina virtual, atualizo a Xonid que está lá, né, para atualizar o meu back-end. E no meu front-end, e aqui na minha máquina de desenvolvimento, eu só rodo o meu front-end, eu só rodo a minha interface, entendeu? Que a interface fica consumindo a API que está disponibilizada lá na máquina virtual, entendeu? Aí eu faço uns improvisos aqui, que em vez de eu... Aqui, ó, eu tenho uma classe específica para fazer consulta aqui na API. Em vez de eu consumir aqui, ó, diretamente a API, né, a aplicação do back-end, pelo contexto relativo, né, pela URL relativa, que aí eu estaria consumindo a própria aplicação que estaria disponibilizando o conteúdo estático, eu consumo o que está lá nessa máquina virtual do Nilson. Mas eu acho que, a princípio, vocês nem precisariam fazer isso, porque provavelmente vocês trabalham tudo com Linux, né? Então, seria só instalar os PQG lá do Sonos e rodar a aplicação web aqui, na própria máquina de vocês, que provavelmente já iria até funcionar. Aí você conseguiu instalar esses pacotes aí, ô Pantojão? Porque de repente a gente já fazia até agora, para ver se funciona mesmo. Ou prefere fazer no final, alguma coisa assim. Então, Gabriel, ontem, quando eu estava conversando contigo, eu acabei não instalando. Fui fazer outra coisa, porque eu falei, vou deixar para a gente ver aqui. Mas, teoricamente, se todo mundo usar o ambiente Linux, acho que a gente consegue subir um localhost com a ideia no localhost, que provavelmente ele vai subir alguma coisa, e como ele faz uma interface Java terminal, né? Ele abre um terminal por trás, acho que vai funcionar. Assim, depois de hoje, eu posso fazer um teste para ver se funciona ou não. Aí eu dou um feedback para todo mundo. Beleza. Porque eu tenho que mudar logo isso aqui, eu tenho que ir logo para um Ubuntu, alguma coisa assim, porque esse fluxo de desenvolvimento aqui tá muito ruim. Mas assim, basicamente... Mas assim, deixa eu... Até uma outra preocupação depois. Já que você está falando do fluxo de desenvolvimento, a nossa preocupação hoje a gente está dando suporte para Linux. Sim. Mas a ideia é que a gente dê suporte para Windows e dê suporte para macOS também. Então, provavelmente, vão ter 3 linguagens, 3 formas de comunicação via terminal. Um para falar com Linux, um para falar com Windows, um para falar com macOS. Provavelmente a aplicação vai ter que saber qual é o sistema operacional que está rodando, e a gente vai ter que fazer alguma coisa no back para fazer o redirecionamento do comando, se for algum desses. Eu acho que, inicialmente, para quem está com o ambiente Windows desenvolvendo, vai dar esse trabalho. Sim. Mas aí a gente tenta botar ambiente, sei lá, acho que o recomendável seria utilizar hoje em dia o ambiente Linux, né, para desenvolver. Sim, exatamente. Se a gente até isolar bem, talvez até a diferença de código não seja tão grande quando a gente for fazer esse retrabalho aí. Se a gente isolar bem as funcionalidades, a execução da command line lá. É bem mais tranquilo. Com certeza. Porque eu não sou muito acostumado a usar Linux, em geral, sempre usei o Linux. Mas beleza. Tranquilo. Então, assim, o fluxo das coisas do empacotamento para a produção, entre aspas, e do fluxo de desenvolvimento, aqui pelo menos é esse. Aí eu posso detalhar um pouquinho mais, se vocês quiserem, como é que está funcionando aqui o procedimento de eu fazer as requisições para a minha aplicação e ela me devolver a resposta e como é que eu estou fazendo isso no Vue. Então, eu acho que ninguém deve ter visto um código Vue até agora. Talvez, não sei se de repente só o Rabone, eu lembro que o Rabone falou que já mexeu com alguma coisa de front-end, alguma coisa do tipo, mas eu não sei que... eu estava dando uma estudada em Vue justamente por recomendação do Pantoja. Boa, beleza. Mas eu vou focar aqui só em umas classes que são mais importantes aqui, nos arquivos de código-fonte mais importantes aqui, para poder entender tudo certinho. E do funcionamento também das requisições, isso é relativamente importante. Então, a ideia principal aqui, porque assim, no começo a aplicação ela não era tipo assim, ela, por assim dizer, não era uma API que a gente estava construindo. Né? No final das contas, hoje em dia,
o back-end da Shonid, ela é uma API. Tanto que se eu quiser consumir da minha máquina, a Shonid, que está lá na máquina virtual, que é essa que o meu som disponibilizou, eu consigo. Justamente porque foi feito, eu fiz aqui todo um sistema para a gente conseguir não depender da sessão que o Java Servlet ele gera para a gente, e só depender da autenticação aqui, de todo o fluxo de autenticação que uma API REST ela geralmente faz. Isso aqui não está nem um pouco, nem perto de ser 100% REST, o back-end ainda, mas é muito difícil trabalhar com REST e Servlet. Mas a ideia foi tentar disponibilizar o máximo possível disso. Aí o que está acontecendo? A gente tem um endpoint, posso até mostrar o código-fonte, mas talvez nem seja necessário se segurar tanto o código agora. Aqui, ó. Alpha Generator Servlet, eu acho que é isso aqui. O código está muito pequeno, o Gabriel, para a gente aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. O pessoal acima de 25, que é meu caso, fica mais difícil. Você tinha difícil. 18, Pantoja? Então... Não, pô, 26,5. 26,5. Ah, então é. Cara, antes dos 25 eu já precisava disso, cara. Imagina agora, depois. Show. Aqui, ó. Acho que agora dá para ver ele melhor. Mas eu não vou nem usar tanto assim o código. Mas é para mostrar, relacionar o código-fonte com o que está acontecendo de fato. O que acontece? A gente tem um endpoint específico, né, um mapeamento específico na aplicação web, para a gente poder gerar um código de autenticação, né, para a minha interface. Na verdade, não para a minha interface, até separando agora esse conceito inicialmente, a gente tem a nossa aplicação Java Web por trás, que é o servidor em si, e a gente tem algum outro cliente que pode estar consumindo esse servidor, entendeu? Um dos clientes que pode estar consumindo e está consumindo esse servidor é justamente a Shonid, é justamente a interface, né? Desculpa, é justamente a interface da Shonid. Então, o que acontece? Eu mando 2 parâmetros, né, de autenticação para um endpoint, né, separado, que é justamente esse aí da aplicação Java, que ele faz a autenticação desses 2 parâmetros, que é usuário e senha, e ele retorna para mim não é um código, é uma chave, por assim dizer, uma chave de autenticação, um JWT que a gente fala, que é JSON Web Token, que foi parcialmente implementado aqui pelo back-end. Através desse JWT, desse código de autenticação, dessa chave, né, aí que a gente consegue fazer as próximas requisições para o servidor, para a aplicação web da Shonid, entendeu? Então, antes de você fazer qualquer outra requisição, antes de você, sei lá, escrever um código, antes de você subir o código em uma placa, antes de você entrar em si na interface principal da Shonid, você passa por aquela tela, né, que você tem que fazer o login, né, na interface. No que você faz o login, a gente manda essa requisição, né, passando o nome e a senha, né, na verdade, o usuário e a senha. O servidor, a aplicação, ela processa, e se tiver tudo certo, ela vai devolver uma resposta JSON para a gente, né? Importante especificar que está tudo rolando em comunicação JSON. Vai devolver uma resposta JSON, que nesse JSON a gente vai ter justamente essa chave. Beleza, a partir do momento que a gente loga, né, passa da tela de login, o cliente, que é justamente a interface, ele vai pegar essa requisição, a resposta dessa requisição, essa chave, e vai guardar no armazenamento local do navegador. Então, aí nesse caso, para todas as próximas requisições, aí sim, de desenvolvimento, criar projeto, escrever código, tudo que a gente faz basicamente na Shonid, essa chave, esse código, esse JWT, ele vai no cabeçalho da requisição, no cabeçalho da requisição que a gente está fazendo. Então, se eu quiser criar um projeto novo, eu passo, por exemplo, né, através de um objeto JSON para a minha aplicação web, todos os dados necessários para eu criar um projeto, mas no cabeçalho da requisição HTTP, eu passo juntamente também esse JWT, esse código, essa chave que é a minha aplicação, ela gerou para a gente. Então, funciona dessa forma. Tanto que se eu quisesse, dá até para mostrar aqui, é até bem legalzinho. Aqui, ó.
É. Isso aqui, eu não sei se vocês já usaram, é o Postman. É só um cliente HTTP. Né? Um cara que... Uma ferramenta utilitária específica para você trabalhar com API. Mas aqui, ó, se eu colocar lá o... Se eu colocar lá... Esse aqui é o a interface aqui lá do LabRed, que é a máquina virtual que o Wilson disponibilizou. Mas se eu for logar aqui... Deixa eu botar assim errado. Loja... Aqui, ó, loguei, beleza. O que eu fiz aqui é basicamente isso aqui, ó. O que está acontecendo por trás disso aqui. Eu estou mandando uma requisição, né, para a Shonid lá do LabRedes, para esse mapeamento aqui que eu tinha te falado para vocês em SendPoint. E eu estou passando os parâmetros aqui, ó, usuário, senha e host, mas o host não importa tanto, né? Só tem informando isso aqui é coisa de domínio da aplicação, requerimento da aplicação. Então aqui, ó, vou estar passando username, root e acho que é post, username, root e password. No que eu mandar essa requisição aqui, ele vai me mandar justamente aquilo que eu te comentar para vocês, um objeto JSON, no qual o dado dele, a resposta de dado, vai ser o JWT. Ele manda algumas outras informações aqui também de resposta e data também. Mas aqui, ó, esse carinha aqui, que a gente está colocando aqui no armazenamento local. Isso não está perfeito ainda 100%, né? Acho que está o ideal. Mas a gente está colocando aqui, ó, no armazenamento local do Google. Não do Google, né? Da navegador que a pessoa estiver usando. Está aqui. Justamente o armazenamento local do Google. E para toda a próxima requisição que a gente for fazer, sei lá, editar um projeto aqui, ó. Editei o projeto. Eu estou mandando as requisições para editar o projeto no cabeçalho da requisição, aqui, ó, justamente o JWT que eu tinha falado para vocês. Então está funcionando dessa forma, está totalmente desacoplado de ter a necessidade de ter uma sessão, da gente armazenar uma sessão, justamente para a gente poder ter essa disponibilização de API. Então qualquer um consome Shonid hoje em dia, não só a interface só da Shonid. Por isso que eu consigo, foi até uma necessidade minha mesmo de eu conseguir trabalhar na Shonid. Porque se não fosse isso, eu ia ter que trabalhar lá dessa máquina virtual que o Nilson criou, entendeu? Mas no meu caso, foi até o que eu comentei com vocês. Se eu quiser, eu posso fazer meus perigo-dengo aqui, em vez de eu mandar a interface consumir a própria aplicação a si mesma, eu mando a interface consumir a aplicação que está rodando lá na máquina virtual. É basicamente o fluxo de requisitos. A comunicação entre o back-end e o front-end, na Shonid hoje em dia está acontecendo assim. Deu para entender? Acho que eu falei muito. Deu para entender 100% de como é que está acontecendo as paradas. Deu sim, Gabriel, deu sim. Show de bola. Então, esse é o Deu sim, cara, uma aula aqui pra galera, pra gente aqui. Tá maneiro. Show de bola. É o que tá rolando assim. E uma coisa até que eu acho interessante de comentar também, é que se vocês perceberem aqui na aplicação, o armazenamento local da aplicação, é só importante também destacar que esse armazenamento aqui não some, tá? Quando a gente quando a gente usa o local storage do navegador, ele não some mesmo se a gente fechar o navegador. A gente também armazena outros tipos de dados, né? Outras informações, porque também tem uma questão importante na Shonid, que é a gente não ficar fazendo requisição avulsa para o servidor, né? Para a aplicação, né, na verdade. Porque ela pode estar rodando em uma máquina virtual com recursos um pouco mais elevados, como está rodando agora, lá na LabRed, mas ela pode estar rodando no carrinho. Se ela estiver rodando no carrinho, os recursos que a gente tem, o processamento, a memória, armazenamento não tanto, a gente não se preocupa tanto, mas o processamento e a memória principalmente, fica pesado se a gente ficar sempre fazendo a requisição para a aplicação, né? Então,
o usuário ele tem que especificar que ele quer atualizar determinadas coisas em determinados momentos. Tanto que em alguns lugares, você vai ver que a gente tem um botão justamente para a gente poder estar atualizando, né, alguns componentes. Por exemplo, quando a gente entra de primeira, na primeira porrada assim na Media, ele puxa as informações que ele precisa, por exemplo, para essa tela aqui, que é as placas, o código não, o código sempre atualiza, essa é uma questão. Mas aqui, ó, as placas, as bibliotecas. Eu acho que, se não me engano, nessa tela só as placas e as bibliotecas. Mas ele puxa de uma maneira inicial, e se o usuário quiser atualizar, como inclusive são recursos que não se atualizam a todo momento, não tem essa flexibilidade tão grande, o usuário precisa aqui, ó, apertar novamente para poder fazer essa requisição. Se não, em um primeiro momento, ele sempre vai estar pegando desse armazenamento local que está no navegador. É a mesma coisa que foi a biblioteca, que é o refresh, que a gente atualiza. E, inclusive, aqui, ó, tinha coisa nova que não estava puxando. Só que aqui tá assim a rodelinha de atualizar. Mas aqui, ó, antes, por exemplo, em uma última requisição que eu tinha feito para a aplicação, só tinha Javino. Mas agora já tem uma outra biblioteca e ele não tinha puxado anteriormente, justamente porque o usuário não especificou que ele queria atualizar isso, entendeu? Mas, por exemplo, aí tem que ter um jogo de cintura aí. Quando o usuário ele ele realiza um procedimento que atualiza os recursos do sistema, como, por exemplo, justamente as bibliotecas, aí eu tenho que atualizar todas. Se eu adiciono uma nova biblioteca, eu tenho que mostrar para o usuário uma lista atualizada de bibliotecas. Se eu não mexo através da interface nos recursos que eu estou disponibilizando para a aplicação, não tem a necessidade de a gente ficar sempre fazendo requisição. Normalmente, de uma certa forma, isso acontece em muitas aplicações web hoje em dia, da gente sempre fazer requisição, porque a gente sempre quer ter os dados atualizados o máximo possível. Só que aqui a gente tem que trabalhar pensando que a gente está realmente num ambiente com recursos um pouco escassos, né? Processamento, memória, etc. E uma das coisas que eu quero melhorar em algum momento, a gente talvez melhore, é justamente sempre que eu atualizar um projeto, escrever qualquer linha e ele salvar automaticamente. Isso pode melhorar para poder feito bastante. Beleza. Isso foi um adendo interessante aí. Deixa eu ver o que dá mais para comentar para facilitar quando vocês forem com o projeto. Tá. Tirando as especificidades, que é justamente o código view, vocês ainda não viram, acho que só o Ramone, e o código do Java completo em si, eu acho que talvez isso seja tudo. Você acha interessante comentar mais alguma coisa, Pantaleão? Código específico, ou apresentar mais alguma coisa específica? Não, assim, o que você achar interessante aí geral. para a gente começar, para ver a questão dos próximos passos, da migração, o que você achar interessante aí. Fala aí, Thierry. Eu quero saber quando que vai rolar o curso do Vue.js, cara. Vai rolar agora. Vai rolar agora no. Acho que sem ser semana que vem agora, é a próxima, né, Pantoja? Que é justamente o negócio lá do Não, mas você já definiu a data? Colocou lá na planilha? Eu tenho que definir lá, mas vai rolar sim, vai rolar sim. Então Mas vai beleza. ser online? Vai ser como? Acho que é presencial. Vai ser presencial, provavelmente presencial lá no Cefet, mas como não vai ter aula nem nada e vai ser de noite, aí dá para tu ir. Então, mas vai ser que dia? Não sei, é isso que ele vai definir. Eu tenho que definir o dia certinho lá, mas sem ser semana que vem é a próxima. Dá uma inscriçãozinha lá de view. Provavelmente no meio da semana, mas aí, quando eu marcar lá, eu até aviso o Pantoja, eu tenho que te avisar. Beleza, porque eu vou, Gabriel. Aí eu tento me organizar, né? Quando você marcar, se puder me avisar, porque aí eu me organizo para poder ir. Tranquilo, show de bola. É até bom também pro Rabone e o Ceilane também quiserem ir. Vai ser uma introduzinha, tipo uma introduçãozinha simples para poder... Como é semana de extensão? Guardar minha vaga já. Como não tem semana de extensão, não vai ter aula. Ah. E como a grade do curso deles está mudando, eles vão precisar, todo mundo vai precisar de hora de extensão. Então, quanto mais cursos e coisas participarem, melhor. A ideia desse mini cursinho é justamente dar uma introduçãozinha para começar a trabalhar alguma coisa com o Vue.
talvez questões um pouco mais complexas da linguagem em si, não sei se eu vou colocar ainda, mas a ideia é ter uma introduçãozinha de criar o primeiro componente, criar a primeira aplicação e deixar as paradas rodando. Deixando até de repente um negócio bem mais prático. Mas aí eu vou organizar direitinho. Beleza. Aí nisso, tem duas paradas principais que eu acho que são importantes da gente fazer, inicialmente, do que teria para fazer. E assim, foi o que eu comentei com vocês. O back-end hoje em dia, ele está funcionando com Java Servlets. Então, vamos dizer assim, a quantidade de recursos que a gente tem já implementados no Java Servlet, né, para a gente poder fazer uma aplicação REST Web, é um pouco pequeno. A gente não tem como mapear muito bem, né, os recursos na URI. Né, a gente acaba ficando muito dependente de criar por exemplo, uma limitação que eu tenho hoje em dia. Se eu quiser subir arquivo, eu preciso de uma URI específica para subir arquivo. Eu acho que tem até desenvolvimento aqui, ó. Justamente aqui, ó. Projects Import. Isso aqui é uma controladora específica que eu tenho que criar especificamente só para subir arquivo. Sendo que a ideia seria, na verdade, talvez até reutilizar uma controladora que já existe, só que com um mapeamento diferente. Só que como a gente não tem essa interface, essa flexibilidade só com a implementação do Java Servlet, eu sou obrigado a mapear os recursos de forma diferente, entendeu? Isso me incomoda um pouquinho no quesito de eu estar, tipo, o máximo possível perto do padrão da arquitetura em si do REST, de comunicação, de interface de comunicação entre cliente e servidor. Nisso, eu estava desenvolvendo por fora uma pequena bibliotequinha que encapsula essa camada de comunicação que o Tomcat faz com a implementação do Servlets, justamente para eu poder ter mais flexibilidade para passar os meus recursos, para eu passar o meu corpo da requisição, para eu passar meus parâmetros, para eu passar meus recursos. Eu vou mostrar aqui por cima, mas, por exemplo, aqui, ó. A minha ideia é ter um bagulho. Não sei se todo mundo já mexeu com Spring aqui, mas minha ideia é ter uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Que fica muito mais fácil de desenvolver, fica muito mais fácil de fazer as paradas, entendeu? De fazer as paradas acontecerem e tirar as limitações, né? Botar mais uma camada de lógica, de coisas acontecendo para tirar entre aspas, né? Ajustar as limitações que a gente tem só com o Java Server, entendeu? Então, a ideia, né, eu acho que um dos próximos passos que a gente teria é implementar, talvez, essa bibliotequinha, essa pequena biblioteca que eu estou fazendo, para o back-end hoje em dia da Shonid. Justamente para a gente tentar estar no máximo conforme com REST, hoje em dia, né? Com mapeamento REST. Então, deixa a gente entender aqui. Porque está ficando muito técnico, acho que está ficando cada vez mais difícil da gente acompanhar. Então, a ideia agora é que a gente pegue essa atual implementação e já comece a migrar para full REST, né? Para que seja todo aderente ao REST usando essa biblioteca que você está fornecendo aí agora para a gente. Sim, sim. Eu acho que um primeiro passo ideal seria esse. A gente deixar o back-end 100% conforme com isso aí que eu estou criando, para ficar 100% conforme com o REST. E uma segunda coisa, só que aí acho que vai depender bastante do conhecimento de view que tiver, é porque, assim, a gente vai ter bastante gente mexendo, implementando a interface para poder mexer nas coisas específicas, no Git, na criogenia. São funcionalidades diferentes, mas que vão estar acontecendo na mesma interface. E hoje em dia, como está estruturado a Shonid,
eu acho que ela não tá 100% preparada e genérica ainda para a gente poder reaproveitar coisas, né? Reaproveitar e padronizar as coisas para tudo tipo funcionar em harmonia. Então acho que também vai ter que rolar um trabalho em cima da Shonid, em cima do código Vue, para a gente poder deixar, tipo assim, as coisas mais trabalháveis para todo mundo. Tem que rolar uma generalização do código Vue. Tipo assim, todo mundo poder trabalhar em funcionalidades diferentes, mas ainda, tipo, obedecendo o mesmo padrão que a gente definiu, entendeu? Então, acho que trabalhar, talvez não dê para ver ainda inicialmente o que isso necessariamente vai se refletir vai ser feito, mas vai ter que rolar também um trabalho em cima do Vue, em cima da interface em si. Então, acho que também seria um dos passos que a gente teria que fazer. Mas aí, tirando isso, eu acho que assim, do fluxo principal de como as coisas estão acontecendo, um pouquinho de cima da arquitetura, eu acho que é isso. Entendeu? Inicialmente, eu acho que já dá para ter o suficiente para, tipo, pelo menos rodar o projeto. Dá para entender como é que as coisas estão acontecendo por fora, mais ou menos. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? O pessoal tem alguma dúvida aí? Então, agora o próximo passo é testar se vai funcionar em Linux, né? Instalar os pacotes, né? E testar para ver se vai executar. Que aí, se der bom, a gente consegue já utilizar de forma direta, né? Uma forma mais direta de uso mesmo, né? Sim, exatamente. Aí, Eu acho que, né, só um momento, né? Eu acho que nessa questão, eu prefiro fazer o seguinte: a gente já está batendo quase 1 hora, a gente tem a apresentação, tem um vídeo aqui gravado. O que eu ia ver com o Gabriel? Se depois eu e ele a gente tira um tempo, que aí eu e ele a gente tenta fazer essa clonagem gravando, sim. para fazer essa. Não tava falando da gente fazer agora em reunião nossa, que tinha dia de rodar. Sim. Não, mas o que eu pensei, já que a gente está gravando e a gente quer fazer essa base de conhecimento, gerar esse conhecimento, até para poder ser replicado depois, aí eu estava pensando da gente entrar depois, 1 outra hora, para a gente tentar fazer isso, gravar, fazer essa gravação e deixar disponibilizado como é que faz para rodar no Linux. Show de bola. Aí depois você poderia até fazer uma para rodar no Windows, para quem tivesse um ambiente Windows. Que aí você mostrava aí como é que você faz para fazer, a gente faz um videozinho e grava. Aí eu configuro o canal do YouTube que hoje a gente tem do Turing, para ele virar o canal do Sean Group, entendeu? E vou colocando as coisas ali, montando playlist para Shonid, para a gente tentar organizar e ficar de forma que a gente consiga reaproveitar esse conhecimento todo, entendeu? Enquanto o grupo de pesquisa, enquanto o projeto. Show de bola. Comigo. Tranquilidade. Todo mundo usa Linux? Alguém usa Windows aí? Ou só eu? Eu uso Eu Linux. uso Windows, cara. Mas tem um Linux instalado aqui na máquina porque eu instalei justamente para a matéria do Pontoide de sistemas embarcados. Então melhor usar o Linux. Vai usar o Linux, tá? Talvez, você acha que talvez valha a pena, até para mim mesmo, trabalhar só no Linux inicialmente. Acho que dá para parar a gravação, pessoal. Acho que não vou falar mais nada da Shonid em si. Vou parar aqui. Beleza, valeu, tchau. Aí talvez seja uma coisa para a gente